Bem-vinda e bem-vindo a esta terceira sessão destas nossas conversas sobre temas de democracia e governação. Continuamos sob o signo deste grande conceito de dignidade humana. Nos últimos dois programas falamos sobre este tema e houve perguntas ou comentários de alguns seguidores, neste caso seguidoras, que fizeram duas perguntas que vamos já responder. A primeira era por que falamos de dignidade da pessoa humana, sobre se a expressão pessoa humana não seria um pleonasmo. A segunda era sobre que no último programa teríamos acentuado mais a escravatura como negação da dignidade humana, apenas mencionando a experiência europeia e asiática e não mencionando também a experiência africana. Ora, em relação à questão colocada sobre a expressão dignidade da pessoa humana, sobre se isso não era ou não pleonasmo, é sim um pleonasmo, mas consciente. Por quê? Porque no mundo do direito, no mundo jurídico, reconhece-se mais do que a pessoa física. Também existe a pessoa jurídica ou pessoa coletiva. Falamos, neste caso, de entidades, de empresas, de organizações que levam no mundo jurídico a ideia de pessoa coletiva. É óbvio que é uma ficção que o direito encontrou para separar os indivíduos das organizações, dando-lhes quadro jurídico próprio. Então, falamos de pessoa humana para dizer a pessoa física, que só esta é coberta por esta qualidade de dignidade. Então, está feita a explicação sobre por que a expressão dignidade da pessoa humana. Relativamente à escravatura, que teríamos eventualmente acentuado apenas a ocorrência do fenómeno na Europa e na Ásia, não, na verdade, a África foi, como se sabe, bastante marcada por este fenómeno da escravatura ao longo de vários séculos. Pelo menos os escritos mais comuns mencionam pelo menos 3 séculos, desde o século XV ao século XIX, que a África foi marcada pela escravatura. Alguns dados falam entre 15 milhões a 20 milhões de africanos que saíram para as Américas a partir de diferentes portos no Oceano Índico, no Atlântico e para o chamado Novo Mundo, que são as Américas. E autores como o professor Elikia Mbokolo do Congo mencionam até que destes cerca de 15 a 20 milhões, talvez 5 milhões tenham perecido no mar. Por quê? Porque nesse comércio hediondo, nesse comércio escravocrata, havia, portanto, nos barcos negreiros, aqueles comerciantes de escravos que excediam a sua ambição, excedendo, portanto, a capacidade dos barcos, com números de escravos acima da capacidade dos barcos. No alto mar, era preciso aliviar a carga dos barcos. O que é carga? Seres humanos, que eram tirados e atirados dos barcos para o fundo do mar. Assim é que era este comércio hediondo e que marcou profundamente a África, tirando dela aquelas gerações e comunidades de pessoas mais saudáveis, porque afinal havia a escolha dos escravos mais saudáveis, mais portentosos, para que fossem vendidos nas Américas. E, portanto, é um período negro de África. Aliás, agora de passagem, foi recordado por ocasião
do entronamento do rei Carlos III do Reino Unido, recordou-se que no tempo que estamos aqui a mencionar, primeiro foi Portugal, a primeira potência escravocrata, e depois seguiu-se a Inglaterra, que levou para as Américas estes milhões e milhões para a América do Sul, para as Caraíbas e para os chamados West Indies. E, portanto, não há como passar por cima da experiência trágica de África em relação ao fenómeno profundamente degradante de compra e venda de pessoas. Como dizíamos, este é um fenómeno que, ao lado de outros fenómenos que negam a dignidade humana, encontra uma abordagem global no fim da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada desde dezembro de 1948. Declaração esta que reconhece que todos os indivíduos nascem iguais em direitos e em dignidade. São dotados de razão e de consciência. E assim se marca uma fase nova da humanidade através de uma Carta Universal que reconhece direitos naturais, direitos inatos que o indivíduo possui ao nascer e não lhe são dados pelo Estado. Não, o Estado é apenas obrigado a reconhecê-los e a propiciar que sejam gozados plenamente.